Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou tentar tirar uma dúvida que tem surgido com uma boa frequência aqui no canal. Qual modelo de MacBook Air com chip M2 vocês devem comprar? Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui fazendo primeiro, né, uma visita aqui no site para comparar os modelos disponíveis, tá? Então aqui eu estou comparando o M1, o M2 e o MacBook Pro de 14 polegadas. Então aqui é só pontuar algumas coisas para ajudar na escolha. Primeiro, o tamanho de tela é um pouquinho maior aqui no MacBook Air M2, tá? E já começa a chegar próximo do de 14 polegadas, que é excelente, né? Aqui nós temos aqui algumas diferenças aqui de CPU e GPU, mas o que interessa aqui realmente, eu acho que é a velocidade do SSD, tá? Que tem sido uma reclamação de muita gente que tem testado esse M2, o de entrada. O M2 de entrada ele tem um SSD mais lento do que o modelo anterior, do que o M1, tá? Então pode ter aí alguma diferença de performance. De qualquer forma, você vai ter mais GPU, então você pode ter uma performance dessa parte gráfica um pouco melhor, tá? Não temos informações aqui da velocidade da memória, né? Do M1 original, mas aqui no de 14 já sobe para 200, só para guardar esse número. E aqui nós temos 100 GB. Então, é uma diferença interessante, tá? Então, ali seguindo em frente, o que nós temos de interessante? Né? Tamanho e peso, realmente é uma máquina muito leve, muito pequena, então eu acho que vai agradar todo mundo que precisa de portabilidade. Aqui, com relação à câmera, você tem a vantagem aqui de ter uma FaceTime, uma câmera FaceTime HD de 1080 contra de 720, a diferença é sim notável, tá? Deu uma diferença boa. Tem 4 alto-falantes contra 2, então também o som é bem mais interessante, tá? E de resto, assim, de significativo, vamos ver se temos mais alguma coisa aqui. Eu acho que aqui nós fechamos, né? Tem aqui a bateria muito semelhante. O carregador, nós temos outras opções, né? Além do de 30 watts, tem o de 35, que acompanha o modelo não de entrada, o segundo modelo. E nós temos o de 67 também, tá? Agora falando de preço, o que acontece, gente? Eu não recomendo comprar o M2 de entrada por conta deste problema da velocidade do SSD e também pelo fato dele ter somente 8 de RAM. Isso pode ser pouco. Claro, se você não trabalha com criação de conteúdo, se você não trabalha com nada mais pesado, eu acho que dá para você encarar, vai ser uma boa máquina mesmo o de 8. Então pense bem nisso. Vou editar vídeo, vou editar imagens pesadas, vou usar para música, vou usar para alguma coisa mais pesada, não adianta pegar o de entrada. Se o teu trabalho é mais leve, pode pegar o de entrada que ele vai suportar, vai ser uma excelente máquina mesmo com essa diferença, com SSD um pouco mais lento. Só que aquela história, você pegando o modelo com no mínimo 16 de RAM, você vai ter máquina por muito mais tempo. Então isso que tem que pensar, tem que colocar na conta, tá? Então, aqui, pensando, né, puxa, não vou pegar o modelo de entrada e ainda vou colocar 16 de memória. Só a única modificação, 16 de RAM, tá? Nós chegamos no preço aqui de US$ 1.700. Não vou nem falar do preço aqui no Brasil, tá? US$ 1.700. Nos Estados Unidos, a mesma máquina, que aqui também é Apple americana, a mesma máquina com 16 de RAM, a mesma máquina que eu tenho hoje, tá? Só que o MacBook Pro, você sobe para US$ 2.000. Então, quando subimos a memória RAM aqui, pegamos não de entrada, né, para não ter menos núcleos e aquela história toda de aquelas diferenças de CPU e GPU e tal, para pegar uma máquina um pouco melhorzinha, tá? Com o SSD mais rápido. Aí nós chegamos nesta situação de uma diferença de US$ 300 para o Pro. O que tem o Pro? Ele tem o processador melhor, apesar de que eles são mais próximos, tá? O M2 com o M1 Pro, eles são mais próximos, mas você vai ter mais núcleos
para desempenho do que para eficiência, tá? Não vai ser meio a meio, tá? Então você vai pegar uma máquina mais robusta, com 3 Thunderbolt 4, com HDMI, com leitor de cartão, com a MagSafe também, né? Aí é a mesma coisa, mas com uma tela maior, melhor, com mais brilho, e aí você vai pagar $300 de diferença, tá? Então, na minha opinião, o M2 pegar o M1 hoje eu acho que é um pouco fria, né? A não ser que seja de 512, porque só sobrou de entrada, que também vai ser mais fraquinho. Pegar o M1, o M2 de entrada, eu não recomendo, a não ser que seu uso seja extremamente leve. E aí, se você tiver que customizar essa máquina, ela fica tão próxima da de 14 que é bom você repensar. Obviamente, neste cenário, apenas se você tiver um nível de exigência maior. Você é desenvolvedor, você edita vídeo, edita imagem, você trabalha com música, trabalha com aplicativos mais pesados, aí eu acho que vale a pena você ou customizar a máquina, pegar de 512 com 16 de RAM, ou você vai para o de 14 direto, o que eu acabo recomendando para quem tem um uso mais pesado. Gasta um pouquinho mais e faz o negócio direito, que vale mais a pena. Agora, se seu uso é leve, pode até pegar o M1, o M2, desculpa, de entrada, que você vai ter uma máquina super boa por muito tempo. Bom, pessoal, então é isso, tem que ficar muito de olho, avaliar muito bem o uso, porque tem essas diferenças e com certeza uma máquina mais robusta vai te acompanhar por muito mais tempo. Então, muitas vezes vale a pena você gastar um pouquinho mais ou esperar um pouco mais para comprar, mas comprar uma máquina que você vai usar por anos e não, de repente, correr para comprar uma máquina mais em conta, que nem é tão mais em conta assim, que máquinas da Apple são extremamente caras, mas para ter um uso por um tempo curto, né, relativamente curto, e logo sentir que a máquina está pesando, que a máquina está sentindo a performance cair, né, você está sentindo que ela não está desempenhando como deveria, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.